O experimento de Stern-Gerlach. Se você for alguém que, como eu, tiver algum conhecimento sobre magnetismo, você está parcialmente correto e parcialmente errado. Pela sua experiência com ímãs permanentes, ferro doce, moedas de níquel e bússolas, talvez nunca tenha ocorrido a você que no estado atômico, aproximadamente a metade dos elementos da tabela periódica são tão magnéticos quanto o ferro. Talvez você já saiba que os átomos magnéticos num campo magnético não podem assumir quaisquer orientações. Um efeito que só pode ser explicado pela teoria quântica. Um experimento como esse que nós vamos ver aqui foi feito pela primeira vez em 1922 pelo professor Otto Stern e Walter Gerlach. Aquele experimento foi feito com átomos de prata. Usaremos césio ao invés disso. Apesar de estar no seu estado condensado, aqui temos uma ampola de césio que, nesse estado, é não magnético, como a maioria das coisas. Antes de prosseguir o experimento com césio atômico, vamos fazer um estudo das forças magnéticas envolvidas. Qual o comportamento de um dipolo magnético na presença de um campo magnético? Uma bússola é exatamente um dipolo magnético que aponta para o norte. Temos a certeza de que ela sempre termina apontando para o norte. Se ela não estiver apontando para o norte inicialmente, então, em geral, ela oscilará em torno daquela direção até que a força de atrito deixe a parada. Se átomos magnéticos se comportarem como bússolas, então, no vácuo, longe de qualquer força de atrito, eles devem oscilar em torno da direção do campo magnético para sempre. Nesse experimento, nós não estamos nos preocupando com as oscilações, mas com as forças resultantes que atuam sobre o dipolo. Existem duas orientações que são de interesse nesse experimento, que chamamos de paralela e antiparalela ao campo magnético. Aqui temos um par de bobinas de Helmholtz com limalha de ferro para mostrar a uniformidade do campo magnético no centro delas. Quando colocamos um ímã no centro das bobinas, ele oscila em torno do campo, mas não existe deflexão resultante em nenhuma direção. Veja. Desligado, ligado, desligado, ligado. Agora ajustamos o ímã na posição antiparalela, numa direção instável para rotações. Para evitar instabilidade, devemos tomar muito cuidado para orientar. Devemos estar bem certos de que está perfeitamente alinhado para evitar instabilidade. Ela ainda tende a girar em torno do campo. Em um campo magnético uniforme não existe uma força resultante sobre o dipolo. Agora vamos ver como se comporta o ímã num campo não uniforme. Para isso, vamos colocar corrente em apenas uma das bobinas de Helmholtz. Você pode ver aqui que o campo magnético é não uniforme. É mais intenso onde as linhas estão mais juntas. Nós colocamos o ímã de volta na sua posição estável e ele tende a se mover na direção da bobina através do qual está passando a corrente. Desligado. Ligado. Ele se move na direção do campo magnético mais forte. Desligado.
ligado. Desligado. Agora colocamos o ímã de volta na sua posição não estável, antiparalela no campo magnético não uniforme. Não é muito fácil. Ligado. Ele se move na direção do campo fraco. Desligado. Ligado. Desligado. Em um campo magnético não uniforme, existe uma força resultante que atua sobre o dipolo magnético, que depende de como ele está orientado. Mas quão grande é essa força? Podemos calcular essa força considerando um dipolo como sendo dois polos separados por uma pequena distância, e a força que atua sobre esse dipolo como produto da intensidade de um dos polos pela diferença de campo nas duas extremidades. Se o dipolo estiver orientado paralelo ou antiparalelo ao campo, então a força é calculada como sendo o momento do dipolo multiplicado pelo gradiente do campo, dB dz. Para se ter um campo magnético bastante não homogêneo, podemos utilizar dois polos de ferro com um formato especial, como esta seção transversal. Essa figura nos mostra o tipo de campo que deveria ser obtido. Aqui estão as seções do ferro e aqui o espaço entre elas. O campo é mais forte perto do polo convexo, mostrado aqui. Se um ímã de barra for colocado nessa região, na posição paralela ao campo, ele sente uma forte força de atração em direção ao campo mais intenso e tende a mover nessa direção. No caso antiparalelo, existe uma repulsão da região de campos magnéticos mais forte e então ele se move na direção de campo mais fraco. Átomos ou dipolos que entrem num campo não uniforme como esse devem ser defletidos para um lado ou para o outro de acordo com a sua orientação. No caso de um experimento como o que vamos realizar, não é possível colocar uns átomos no centro desses polos e medir a força que atua sobre eles. Então, o que vamos utilizar é um feixe de átomos na direção perpendicular ao campo e observar a deflexão transversal. Aqui está um esquema do equipamento. Átomos saem de uma pequena fenda de uma fonte do feixe atômico, que é o forno. O feixe passa por uma fenda estreita para ser colimado, e quando os átomos passam pelo campo magnético, a sua trajetória é modificada pela força magnética resultante. No extremo oposto do equipamento existe um detetor que pode ser movimentado de forma transversal ao feixe para se medir as direções em que os átomos forem defletidos. Existe também um obturador na frente do forno para limitar a quantidade de átomos que saem dele. Entre o magneto e o detector também existe um obturador ajustado. É claro que o equipamento todo deve estar colocado num bom vácuo, de forma que os átomos possam sair do forno e atingir o detetor com o mínimo de risco de colisões ao longo do caminho. Olhemos as partes do equipamento agora. Esses dois recipientes cilíndricos constituem o forno. Colocamos uma ampola de césio no forno anterior, colocamos lá e tampamos, porque o césio é muito ativo quimicamente, muito mais ativo do que a prata. Ao redor do forno existe uma serpentina que serve para vaporizar os átomos de césio, os quais preenchem os dois recipientes. Os átomos de césio escapam através dessa fenda de 0,1 milímetro. Em frente ao forno, coloca-se essa fenda que pode ser controlada do lado de fora do equipamento, usando o ímã para abrir e fechar, controlando assim o feixe atômico. Desse ponto, o feixe passa por essas fendas colimadoras, que são feitas com lâminas de barbear de aço inox. As duas outras lâminas controlam a altura do feixe. A abertura entre elas pode ser controlada do lado de fora através desse micrômetro.
A direção transversal do feixe também pode ser controlada movendo-se as fendas lateralmente de forma que você possa mirar o feixe através do magneto. Aqui está o magneto. A forma dos seus polos é forjada em ferro doce e construída como pastilhas empilhadas e apertadas conjuntamente. As peças dos polos de cima são bastante longas comparando com o espaçamento existente entre elas. Essas peças polares são colocadas dentro de um tubo de vidro onde existe vácuo. O sistema é todo fechado e as bobinas de magnetização ficam do lado de fora do sistema de vácuo. Essas duas lâminas podem interceptar o feixe depois que ele passa pelo magneto, mas falaremos nelas posteriormente. O detetor é um fio de nióbio de 0,1 milímetro. Esse fio, quando quente, converte qualquer átomo neutro de césio em íon positivo de césio. Os íons são coletados por essa placa negativamente carregada e a corrente que circula nesse circuito detetor é então uma medida da intensidade do feixe. Essa corrente é amplificada e plotada no eixo Y desse registrador. A coordenada X do registrador indica a posição transversal do detetor, que é percorrida empurrando. A barra que empurra o detetor pode ser movimentada externamente, através desses foles e desse botão. Todo o sistema é blindado através dessa malha de fio para evitar ruído, estática ou qualquer interferência. Aqui está o equipamento pronto para rodar. Nós fizemos essa segunda metade do filme, primeiro do que o anterior, para que não precisássemos esperar o bombeamento, procurar vazamento do sistema de vácuo, tirar todos os pequenos contratempos que sempre surgem em qualquer montagem experimental. Então aqui vamos. O forno está aquecido, o magneto está desligado, o fio do detetor está quente. Abrimos o obturador do forno. E movemos o detetor através do feixe. A pena deflete. O pico é de aproximadamente 10 a menos 11 amperes. O que corresponde a mais ou menos 10/8 átomos por segundo atingindo o fio do detetor. Uma divisão no eixo X corresponde a um movimento do detetor de aproximadamente 1,3 milímetros. O feixe é de aproximadamente 2,7 milímetros. Voltemos ao centro do feixe e fechemos o obturador. Desliga, liga, desliga, liga. Só para mostrar que nós temos certeza do que estamos fazendo, vamos ajustar a fenda de colimação do feixe incidente que sai do forno. Isso fará com que o pico se estreite. Aí está. Agora começaremos as medidas principais, deixando o feixe estreito. Primeiro obtivemos um traço limpo com o magnético ainda desligado.
Agora vamos voltar o detetor para o meio do feixe. Vamos colocá-lo exatamente no meio da curva e ligar o magneto. A intensidade do campo com uma célula de bateria será em torno de 2.500 Gauss e o gradiente de campo, que é a quantidade de interesse nesse caso, será de aproximadamente 3.300 Gauss por centímetro. A intensidade do feixe no meio cai. É um pouquinho menos da metade do valor do pico. Essa intensidade que desapareceu foi para algum lugar. Por isso vamos explorar toda a seção transversal do feixe e verificar o que aconteceu. O feixe é alargado de uma forma simétrica, o que mostra que os átomos de césio são, de fato, magnéticos. Eles estão defletidos igualmente em ambas as direções pelas forças magnéticas. Vejamos o que acontece quando aumentamos a corrente do magnético um pouco mais. Duas células nos dão em torno de 5.000 Gauss e um gradiente de aproximadamente 6.600 Gauss por centímetro. A pena começa a defletir um pouco antes. No centro, onde estava a maior parte dos átomos, agora existem bem poucos. O restante está do outro lado. Os átomos são defletidos igualmente para ambos os lados. Quando eles passaram pelo magneto, a metade foi defletida na direção de campo magnético mais intenso e a outra metade na direção de campo magnético mais fraco. Vamos aumentar novamente o gradiente do campo magnético para 10.000 Gauss por centímetro. Os dois feixes são mais separados, mostrando que eles são defletidos ainda mais, e a intensidade no centro é praticamente nula. Podemos mostrar isso fechando o obturador e fazendo o traço novamente. Como podemos explicar esses efeitos magnéticos tão peculiares? Nós sabemos que os átomos que estão saindo do forno têm uma distribuição aleatória de velocidade e são também aleatoriamente orientados. O que acontece se compararmos esses átomos a uma barra magnética como esta, apoiada, sem atrito, sobre esse colchão de ar? Cada átomo vai oscilar rapidamente em torno da direção do campo magnético. O tipo de variação angular vai depender da orientação original. Um átomo como esse, passando através do equipamento, seria ao mesmo tempo puxado para o lado pelo gradiente de campo. A deflexão final vai depender de uma espécie de média sobre a oscilação completa. Essa curva mostra o formato do feixe a ser esperado nesse caso. Os átomos deveriam ser defletidos para ambos os lados, mas a curva seria assimétrica. É mais provável que eles se movam na direção de campo mais intenso. Porém, nós vimos que isso não aconteceu, mesmo quando o campo magnético era muito fraco para observar a separação. Nós vimos que a deflexão era simétrica. Agora, vamos imaginar que os átomos sejam pequenos giroscópios magnéticos, como esse, quando dermos uma velocidade a ele. Talvez seja próximo da realidade, mas na realidade sabemos que existe uma conexão íntima entre o momento magnético do átomo e seu momento angular. Esse giroscópio magnético tem estabilidade.
O ângulo entre o eixo de rotação e o campo magnético permanece constante, mesmo que o giroscópio precesse em torno da direção do campo. Mesmo tendo inicialmente um ângulo grande, ele ficará precessando em torno da direção do campo com esse mesmo ângulo. Se os átomos forem como giroscópios magnéticos com um certo momento angular, você espera que o feixe seja dividido simetricamente, como nesta curva. Mas ainda não explica os dados experimentais. Sempre haveria átomos não defletidos, independente de quão forte fosse o gradiente de campo. Para explicar os resultados obtidos, devemos usar um modelo quântico. Os átomos seriam como giroscópios quânticos, cujas direções estariam restritas a algumas orientações apenas no campo magnético. No caso dos átomos de césio, temos evidência somente para dois tipos de orientação, paralela ou antiparalela ao campo. A distribuição térmica de velocidades produz um alargamento nas curvas, pois faz com que as deflexões sejam diferentes. Aqueles átomos mais lentos são defletidos, mas os mais rápidos são defletidos menos. Há uma perda de definição do gráfico. Essa curva é calculada utilizando a teoria quântica e parece muito semelhante aos nossos dados. O ajuste pode ser tornado ainda melhor se levarmos em conta a largura das fendas do equipamento. Quando o experimento de Stern-Gerlach foi realizado em 1922, não se sabia exatamente o que esperar. Quando se sabia, não havia concordância sobre o que esperar. Alguns achavam que nada ia acontecer, outros pensavam que o feixe iria simplesmente ser alargado e outros, inclusive Niels Bohr, acreditavam que ele iria ser dividido. E mesmo aqueles que esperavam que o feixe fosse dividir, ficaram surpresos com esse buraco aqui no meio, pela completa ausência de uma componente não defletida no feixe. Isso foi decisivo para o desenvolvimento da teoria quântica. Antes de terminar, vamos fazer mais um experimento simples. Lembre-se que temos uma lâmina posicionada entre o magneto e o detetor. Vamos movimentá-la de modo a que corte a metade do feixe. Então nós observamos só um pico. Como o fechamento da fenda não foi perfeito, nós vemos um pedacinho do outro pico. Evidentemente poderia ser feito melhor, mas a metade do feixe está faltando. Vamos voltar a lâmina para a posição original e fechar a outra metade. Nós obtivemos os átomos na orientação oposta. Então nós podemos selecionar os átomos orientados magneticamente no feixe atômico e fazer experimentos com átomos em estados quânticos magnéticos distintos. Começamos esse filme contando que os dipolos atômicos do césio são tão magnéticos quanto os de ferro. Nós podemos usar esse experimento para provar que isso acontece. O comprimento do magnético foi de 12,5 centímetros. A distância do final do magneto até o detetor é de 50 centímetros. A temperatura do forno era de 400 graus Kelvin. A distância entre os dois picos é de 3,7 milímetros. O gradiente do campo é de 10.000 gauss por centímetro.